A paz do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós clamamos pelo poder, pela virtude que há no Teu Filho Jesus. Meu Pai, repreenda tudo que não provém de Ti, meu Pai, nesse momento. Que a Tua glória eterna esteja agora nesta casa, meu Pai. A Tua casa. Senhor nosso Deus, há poder, meu Pai, no Teu Filho Jesus. Usa Teu Filho, meu Pai, neste momento, o Teu ungido, meu Pai, o Luna, meu Pai, o pastor Luna, que o Senhor possa dar todos os recursos a ele, nesse momento, que a sua oração chegue aos céus. Louvado, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Luna, isso aí. Eu até brinco, melhor do que me chamar de Mário é me chamar de Luna. Pode me chamar de Luna que não tem problema não. A gente perpetua aí o sobrenome do meu amado e saudoso pai nesse caso. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14, é o tema da campanha. E eu quero me ater ao tema, ficar no tema. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14, mas eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta, tá? Em nome de Jesus, para que a gente possa acompanhar a exposição bíblica. Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus nessa noite. Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Podei tomar os seus assentos. Nessa noite, sinto-me honrado mais uma vez de estar aqui. É a nossa casa, nós congregamos aqui. Às vezes, na segunda-feira, existem pessoas que a gente não está acostumado à noite, porque tem vindo mais à noite às segundas, e o evangelista Márcio fala isso, nosso pastor. Então, mas nós congregamos aqui pela bondade do Senhor. E estamos aqui diante de um tema assim, um texto assim bem interessante. Se você voltar ao capítulo 4, a partir do versículo de número 17, Paulo ele vai falar sobre a postura dos crentes, né? A vida de santificação, ela é oposta à vida dos não crentes. E esse texto que foi escolhido para esta campanha, ele no versículo 14, ele vem aqui terminando com uma declaração que alguns dizem ser de Isaías 60, outros dizem ser de um antigo louvor ou cântico de Páscoa. E isso não nos interessa muito, porque da onde foi extraído, não importa, o que importa é que é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E eu queria falar hoje nesse versículo com o seguinte tema: imitando a Deus como filhos da luz. Imitando a Deus como filhos da luz. E dentro desta mensagem eu queria falar de 3 pontos importantes. Primeiro, nós vamos falar dos pecados que, como filhos da luz, baseado no texto, nós não podemos cometer. Segundo, nós vamos falar dos ensinos que, como filhos da luz, nós não podemos seguir. E terceiro, nós vamos falar sobre as regras do lar do Pai. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos uma conduta para seguir. Então, quando Paulo começa no versículo 1 do capítulo 5, fique com a sua Bíblia aberta aí, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E no versículo 2 ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo abre o capítulo de número 5 com 2 declarações. Primeiro, imitai a Deus
como filhos amados. Segunda declaração, precisamos andar em amor. Então, quando Paulo diz para sermos imitadores de Deus como filhos amados, se nós voltamos no versículo anterior, no versículo do capítulo 4, no versículo de número 32, ele fala que nós devemos perdoar uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a ideia aqui é perdão e amor. Comportamento do cristão: perdoar e amar, amar e perdoar, perdoar e amar, amar e perdoar. Eu sei que é algo difícil, mas é o que o texto está nos dizendo. E quando o texto fala que nós somos filhos amados, todo filho precisa se parecer de alguma forma com seu pai. E quando você estuda as Escrituras, quando você estuda a Bíblia Sagrada, você vai descobrir os atributos de Deus, que são virtudes, características inerentes à sua pessoa, e você vai começar a entender que, por exemplo, Deus é amor, por isso, como filho, eu preciso amar. Deus é santo, por isso, como filho, eu preciso ser santo. Deus é reto, por isso, como filho, eu preciso ser reto. Deus é justo, por isso, como filho, eu preciso ser justo. Mas Deus também é luz, por isso, como filho, eu preciso andar na luz. E é isso que o versículo 14 vai dizer: pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O único que pode trazer luz àqueles que estão em trevas chama-se Jesus. Não há outro, não há outro nome, não há outro meio, não há outro jeito de ter luz em nossa vida, de ter vida, a não ser por meio de Jesus. Então, como o tema é imitando a Deus como filhos amados, a primeira coisa que precisamos entender é: como filhos da luz, temos que evitar tudo aquilo que for imoralidades e linguagens obscenas. Pastor, baseado em que o senhor que diz isso? Vamos para o versículo 3, que diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém os santos. Quem estuda as cartas de Paulo sabe que a lista disso aqui é enorme. Ele fala sobre isso, por exemplo, em Romanos, em 1 Coríntios, ele fala isso em Gálatas, ele fala em Colossenses, ele fala em Tessalonicenses, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele fala em Tito. Paulo vive falando sobre esse tipo de comportamento não ser o comportamento daqueles que andam na luz. E talvez você pare e pense: mas pastor, como assim? Uma vez que você está em Cristo, você é uma nova criatura. E você tem uma nova conduta, porque você tem uma nova posição. Então Paulo, nesse versículo 3, ele está focando em pecados sexuais de todos os tipos. Imoralidade, por exemplo, são relações sexuais ilícitas, cometidas também provavelmente clandestinamente, no oculto, escondido, às vezes um adultério, uma fornicação. Mas havia aqueles também que se prostituíam abertamente, eles não se preocupavam com uma vida na prostituição. Então o apóstolo Paulo está falando disso nesse momento, mas ele não está falando só disso, ele está falando também sobre a questão dos pensamentos. Porque ele não fala só da imoralidade, da prostituição, ele fala da impureza, algo que está ali dentro do coração, algo que tem a ver com intenção. Mas ele continua dizendo o seguinte no versículo 3: mas a prostituição, toda impureza e avareza. E aí nós estamos muito acostumados, eu até falava com o jovem Estevão no início, que nós estamos muito acostumados com a avareza dentro de um contexto que fale de amor ao dinheiro. Só que a avareza aqui não tem relação com dinheiro. A avareza, a palavra avareza no original significa exceder
ultrapassar. E já que Paulo está tratando de imoralidades sexuais, Paulo está falando daquela pessoa que tem tanto desejo, que tem tanta vontade de cometer atos sexuais, que ele excede tudo, ele transgride a lei de Deus em todos os sentidos. Por isso ele é considerado alguém que está vivendo em avareza. Ou seja, ele não respeita os limites da palavra de Deus. E Paulo está escrevendo para a igreja. Essa carta é para a igreja, é uma carta eclesiológica, é um tratado eclesiológico. Paulo está falando para a igreja em Éfeso: ei, não pode haver prostituição, nem impureza, nem avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém os santos. Como assim? Nós, como santos, Paulo está dizendo o seguinte: eles precisam se afastar dessa vida por completo, porque eles tiveram um encontro com Jesus. E quem teve um encontro com Jesus não pode viver nessas práticas mais, porque ele precisa andar em novidade de vida. Então quem teve um encontro com Jesus precisa ter uma vida transformada. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, porque ele diz que como filhos de Deus, que somos santos, não podemos praticar essas práticas. Não somos filhos? Deus não é santo? Então nós temos que ser santo. Deus não é justo? Então nós temos que ser justo. Deus não é amor? Então nós temos que amar. Deus não perdoou? Então nós temos que perdoar. Enquanto não entendermos que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus somos imitadores dele, imitadores de Cristo, nós não vamos cumprir aquilo que Deus quer que cumpramos na nossa vida cristã. Porque eu poderia chegar aqui, ou uma pessoa até que não é cristã, por exemplo, um alcoólatra, ele pode aconselhar alguém a não se entregar ao álcool, afinal de contas ele não é alcoólatra. E ele pode até dar uma lição de moral para ele: para de beber, rapaz, você vive embriagado, olha a vergonha que você está fazendo na sociedade, olha a vergonha aqui no bairro, olha a vergonha para a sua família. Ele está dando lição de moral, tudo bem, mas ele não está dando a solução. Como é que ele deixa de ser alcoólatra? O evangelho não é lição de moral. Eu não vim aqui dizer para você: abandona a prostituição, abandona a impureza, abandona a avareza, abandona e acabou. Não, eu vim aqui apontar para você o que tem poder de fazer você largar, o que tem poder de fazer você deixar, o que tem poder de fazer você mudar. Você vai rapidamente identificar uma pregação moralista e uma pregação bíblica. Na pregação bíblica nós mostramos o problema, mas apontamos a solução. Agora na pregação moralista não, é larga, 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 e o povo sai pensando para casa: como? De que jeito? Porque eu não sei como, porque esse negócio é mais forte do que eu. Porque o pecado é forte, irmão. Quem não tem Cristo, o pecado é senhor. E tem mais uma coisa: existem pessoas que desfazem das outras, porque na vida dela aquele pecado não é fraqueza. É muito fácil você julgar um alcoólatra quando você não tem a fraqueza do alcoolismo. Eu, por exemplo, nunca tive envolvimento com álcool. Para mim é fácil falar sobre isso. Dizer que alguém é fraco, que não consegue, que não vai, porque não quer. Mas pega uma pessoa que tem a fraqueza do álcool e conversa com ela para você ver como a coisa é séria. Só Jesus pode libertar. Só Jesus pode transformar. E se você entrou aqui hoje e alguém disse para você não tem mais jeito, nós aqui pregamos que Jesus dá jeito. Essa igreja prega que Jesus dá jeito. O pastor da igreja prega que Jesus dá jeito. Os vice-presidentes pregam que Jesus dá jeito. Os obreiros pregam que Jesus dá jeito. As irmãs pregam que Jesus dá jeito. Os jovens pregam que Jesus dá jeito. Novo convertido diz que Jesus dá jeito. Jesus dá jeito. Aí Paulo continua, versículo 4: nem torpezas,
nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Eu até acho que a Almeida Revista Corrigida nessa parte aqui precisa de uma melhora, porque essas palavras estão muito fora do contexto da nossa atualidade. Por isso que eu digo a você, quando for estudar a Bíblia, não confira só uma versão. Confira uma Almeida Revista Atualizada, uma NVT, nova versão transformadora. Pastor, não tenho dinheiro para comprar essas Bíblias todas. Mas você tem um celular que pode baixar um aplicativo da Bíblia com várias versões. Não tem desculpa. Então eu vou ter que traduzir para você o que é esse negócio aqui de torpeza, parvoices, porque você passa por cima disso aqui e nem sabe o que significa. Paulo continua falando dos pecados que nós não podemos estar envolvidos. Eles são santos. O que é torpezas? Histórias obscenas. Você conhece crente que gosta de contar história obscena? Sabe o que está incluído aqui? Pensamentos, imaginações, desejos, palavras ou atos que um cristão se envergonha de praticar ou de pensar. O que é parvoices, pastor? Conversas tolas, que só tolo fica falando essas coisas. Ou um bêbado. É esse o sentido de parvoices. Só está na boca de um tolo ou de um bêbado. E bêbado, você não pode escrever o que um bêbado fala. Porque nada que ele fala, na maioria das vezes, nada tem proveito. E chocarrice? Aqui que está um problema. Durante muito tempo, por não estudar a Bíblia, por não estudar o sentido que tem, eu achava que chocarrice era apenas rir. Está rindo, irmão, para de chocarrice. Quantas vezes eu ouvi dizer isso? Pastor, irmão, para de chocarrice. Chocarrice não é riso em si. Não. Chocarrice é piadas vulgares, gracejos imorais. Contar algo que traga humor não é chocarrice. Desde que você não desfaça de ninguém. Porque tem gente que conta coisa para rir dos outros, para caçoar, para desfazer, para envergonhar. Não, mas chocarrice são piadas vulgares, gracejos imorais. E a pessoa que usa de chocarrice, missionária Maria, é uma pessoa que a senhora está perto dela, e ela começa conversando conversas legais. Daqui a pouco parece que uma lixeira se abre e ele bota um esgoto para fora. E a gente na vida depara com gente assim. A gente está muito bem conversando de um assunto, daqui a pouco o assunto debanda para um negócio que não tem. Você fala assim, meu Deus, olha onde que a gente está indo. O que é isso aí, irmão? Em nome de Jesus, vigia, fica ligado, fica atento. Fica no fio. Tem gente que tem essa versalidade. Começa falando coisas boas, daqui a pouco está lá dentro do lixo. Quem pratica chocarrice tem essa versalidade. Horas a boca fala coisas que pode, ora fala coisas que não deve. Contar alguma coisa de humor, para rir, para alegrar, não é pecado. Não é pecado, desde que você não esteja desfazendo de ninguém. Quando você entende um princípio da palavra que está em Salmo 24:1, diz assim: a terra e toda a sua plenitude é do Senhor, e os habitantes que habitam nela. Duas coisas eu aprendo com esse versículo. Eu estou preparando a aula da escola dominical da lição 10, eu já estou na lição 10, porque lá no canal as aulas são gravadas com antecedência, no canal que eu tenho no YouTube. E eu estava vendo uma coisa bem interessante. Você pensa que é dono do seu dinheiro, mas você sabia que o dinheiro não é seu? Aí você vai dizer, como assim, pastor? Foi eu que trabalhei. Mas os recursos para você conseguir esse dinheiro veio da mão do Senhor. E outra coisa, você não é de você, você é do Senhor, foi Deus que te criou, independente do destino, porque aí é uma escolha do ser humano, foi Deus que criou. Quando você entende que o que você tem, bens materiais não são seus, e você entende que as pessoas também não são suas próprias, mas elas pertencem ao Senhor, você tem cuidado com o que você faz com suas finanças, e você tem cuidado de como você trata as pessoas. Porque Deus vai requerer isso. É por isso que o texto está firmado em perdão e amor. Amor e perdão, perdão e amor. Amor e perdão. Por quê? Porque Deus ama e Deus perdoa. Aí ele termina dizendo:
Antes, ações de graça. Quando a tua mente está cheia do que é verdadeiro, do que é amável, do que é honesto, do que é justo, do que é puro, você tem razão de dar graças a Deus. Tua mente não está ocupada com chocarrice. Tua mente não está ocupada com conversa tola. Tua mente não está ocupada com histórias obscenas. Tua mente não está ocupada com prostituição. Tua mente não está ocupada com impureza. Tua mente não está ocupada com avareza. Então você tem uma coisa para fazer: render graças ao Senhor. Quer renovação espiritual? Quer transformação espiritual na sua vida? Então é preciso cortar o vínculo com tudo isso. Tem gente que diz assim: pastor, eu falo mesmo, pastor, eu nunca caí em adultério. Nunca me deitei com mulher de ninguém. Nunca me deitei com homem de ninguém. Mas tem gente que não caiu no adultério na prática literal, mas já caiu no adultério na cabeça. Para Deus é a mesma coisa. Estamos estudando os valores do reino. É a mesma coisa. Para Deus não tem essa conversa não. Na mente ou na cama, tudo igual. Vamos logo direto. Na mente ou lá no leito, tudo a mesma coisa para Deus. É a mesma coisa. Que isso, pastor? É a mesma coisa. Porque Deus sonda as intenções do coração. Pastor, como é que eu me livro disso? Cultivando uma vida de relacionamento com Deus. Vindo para os cultos, lendo a Bíblia diariamente, orando, descobrindo a vontade de Deus e falando com Deus em oração. Senhor, eu estou fazendo esse negócio aqui ainda e eu preciso me livrar desse negócio, porque isso aqui não faz parte daqueles que andam como filhos da luz, não. Eu sou filho da luz, eu tenho Jesus, eu não quero isso na minha vida não, Senhor. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. É isso que a igreja faz aqui em oração. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo está dizendo que todos aqueles que cometeram tudo isso que eu expliquei aqui no versículo 3 e 4, eles não têm parte no reino de Deus. E aí você vai falar assim: pastor, mas está falando também que idólatra. Como assim? Eu não adoro imagem. Mas você adora você. Quem faz essas coisas se adora a si mesmo. Para Deus, idolatria é tudo aquilo que é colocado no lugar de adoração de Deus. Idolatria não é só imagem, não. Você pode idolatrar seu filho, sabia disso? Você pode idolatrar sua mãe. Você pode idolatrar seu pai. Você pode idolatrar seu marido. Você pode idolatrar sua esposa. Ou você pode se idolatrar a si mesmo. Para o diabo é um negoção. Tem crente falando assim: não, eu não adoro imagem. O diabo, eu também não adoro o diabo. Aí o diabo fala: você não precisa me adorar, basta você se adorar a si mesmo, que você já está me adorando. E aí você vai falar assim: por que, pastor? Porque a intenção do diabo é desvincular você da vontade de Deus. E quando você adora a si mesmo, você está indo na contramão da vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que eles não poderiam cometer nada disso. E você vai entender quando chegarmos na conclusão da mensagem. Você vai falar: meu Deus, que coisa é essa? Por quê? Porque essas coisas que Paulo está falando aqui estão ligadas a uma mentalidade libertina. E quem estuda um pouco a palavra sabe que naquela época já havia no sistema embrionário o gnosticismo. Alguns dizem que veio muito depois, outros acreditam que já começava a aparecer, tanto é que João bate forte contra isso, apesar que João fala lá na frente. E o gnosticismo, eu não tenho tempo para explicar ele em essência, mas o que eu posso dizer é que uma das vertentes dele defendia o seguinte: a alma é boa, o corpo é mau. Faz o que você quiser com o seu corpo, porque o corpo é o aprisionamento da alma. Quando você morrer, tua alma está livre. Então, pode fazer o que você quiser com o seu corpo. E aí, nessa ideia, muitos cristãos começaram a abraçar o gnosticismo. E o que eles começaram a fazer? Praticar prostituição, imoralidade, palavras obscenas. Afinal de contas, o corpo é mau. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Ele não serve para nada.
Só que a Bíblia diz que todo vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis na vinda do Senhor. Entendeu? Agora Paulo vai falar sobre, no versículo de número 6, Paulo vai dar um alerta. Veja o que ele vai dizer no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas palavras vãs são ensinos falsos. São aqueles que promovem, não tem nada a ver, irmão, isso não tem nada a ver. Pastor não sabe de nada. Obreiro não sabe de nada. Se falar para ele, mas a Bíblia também não sabe de nada. Porque a mentalidade está o quê? A mentalidade passa a ficar cauterizada. Porque o prazer fala mais alto, a vontade de realizar. E aí Paulo diz, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está enfatizando que a ira de Deus visitará todos aqueles que praticam esse tipo de pecado. Mas tem gente que diz assim, mas eu não estou vendo nada acontecendo. Tem muita gente colhendo os pecados que tem cometido. Mas haverá um dia do acerto de conta final. E desse dia, ninguém poderá escapar. Aqui às vezes fala muito sobre a questão a fatura vai chegar. A fatura chega. Tem gente aí achando, a fatura não chegou. Se enganou, não mandou, não veio. Esse mês não veio. Mês que vem também não veio. Eu acho que não vai vir mais. Vai chegar. Porque os olhos de Deus estão registrando tudo. Nosso pastor tem o costume de dizer que está sendo tudo gravado. E aí naquele dia vai ser tudo exposto. Está aí, ó. Eu não fiz isso. Não fez? Fez. Eu não fiz aquilo. Não fez? Fez. E isso para os que vão ser condenados. Mas para os cristãos, dentro do julgamento, para galardão, o Senhor vai dizer assim, ó, essa obra que você fez aqui, a motivação era errada. Por isso, não tem galardão. Por isso, não tem galardão. Por isso, não tem galardão. Você quer o galardão, mas não tem galardão. Então, cuidado com os ensinos falsos. Cuidado com isso, porque haverá acerto de conta. Pastor, como é que eu fujo disso? Estude a palavra. Venha para a escola bíblica dominical. Venha para o culto de ensino da palavra que tem aqui na nossa igreja. Participe disso. Eu sei que nem todos podem vir, às vezes tem um compromisso, às vezes está na escola, às vezes está no seminário, eu sei, mas se você puder, venha. Porque o cristão, quando ele não se alimenta da palavra, ele é enganado. Agora Paulo vai dizer o seguinte, quais são as regras da casa do Pai? Versículo de número 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Ele fala, gente que pratica isso, não faça a mesma coisa que eles. Talvez você fale assim, mas eu vou ter que me afastar deles no sentido de não conviver. Impossível. Você vai ter gente que vai trabalhar com você que não é cristão. Tem manias, tem coisas. Eu sei que você precisa fugir, mas você não tem como deixar de conviver. Mas você não pode ser apanhado falando histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares. Porque senão você perde realmente ali aquilo que Deus quer que você tenha. E aí no versículo de número 8, olha o que diz: porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Ele vai falar do passado, do presente e do contínuo. Olha o que ele diz: antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Luz no Senhor, andai como filho da luz. Ele enfatiza que sois luz no Senhor. Crente não tem luz própria não. Como a lua que reflete a luz do sol, assim somos nós. Nós não temos luz própria. Nós não temos de nós mesmos nada. O que temos, recebemos do Senhor. Do Senhor. A soberba entra no meu coração quando eu acho que o que eu tenho, eu conquistei pelos meus méritos. Mas o texto deixa claro, porque no outro tempo eres
treva. Ele diz para eles assim: olha, antigamente vocês eram trevas. Quando você lê Efésios 2, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo diz que eles estavam mortos em delitos e pecados. O apóstolo Paulo diz que eles andavam segundo o curso desse mundo. O apóstolo Paulo fala que eles andavam no desejo da carne, Efésios 2, 1 a 3. E ele diz fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E Paulo se inclui nisso, ele diz: eu também andava desse jeito. Eu também andava desse jeito. Mas agora ele vai dizer: mas agora sois luz no Senhor, presente. Quem é luz no Senhor aqui? Dá glória a Deus. Luz no Senhor, luz no Senhor, luz no Senhor. Nós não pertencemos mais ao reino das trevas espirituais, e sim ao reino da luz. Por isso nós vivemos em santidade e justiça. Por isso nós vivemos com a nossa alma alegre. Aí ele diz: andai como filhos da luz. Antes nas trevas eles eram culpados. Antes nas trevas eles eram condenados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí agora ele no versículo 9 ele diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Talvez a pergunta que você não deixe de fazer para você mesmo, ou tem essa dúvida, perguntou para alguém já, é o seguinte: como é que eu vou saber se eu sou um cristão verdadeiro? Como é que eu vou saber se realmente eu sou um filho da luz? Através dos frutos que você está produzindo. O que vai mostrar se você é um cristão verdadeiro ou não é um cristão verdadeiro é os frutos que você está produzindo. Sem fruto não há conversão. Sem fruto não há transformação de vida. Existem aquelas pessoas que você encontra e diz assim: eu tenho fé em Deus. Fé implica em obedecer. Quem diz que crê e não obedece, ele está mentindo, porque a Bíblia diz que para crer é preciso obedecer. E a pessoa diz: não, eu creio, mas não obedece. Eu amo, mas não obedece. É preciso obedecer. E aí Paulo fala de três coisas aqui. Ele fala de bondade, que é o oposto à malícia. Lá no mundo nós éramos maliciosos. Eu já ouvi crente dizer assim: irmão, você tem que ter mais malícia. Cuidado, essa não é a palavra correta que você deve usar. Use assim: você deve ser mais prudente. Malícia é algo totalmente reprovado por Deus. Malícia é maldade. Maldade é causar dor e sofrimento nos outros. Agora, pior do que maldade é o dolo, que é engano. Porque a maldade é o que o Faraó fez. Mandou matar todas as crianças por causa da situação que estava acontecendo no Egito. Aquilo era maldade. Maldade é o que Herodes fez. Mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos porque ele queria matar Jesus. Aquilo foi maldade. Agora que vem engano e dolo, o engano vem disfarçado de algo para te enganar, para que você não veja a arapuca, a armadilha que está na frente que você vai tombar. E quem usa de engano é hipócrita, porque ele finge ser uma coisa que ele não é. Na tua frente ele se comporta de um jeito, as palavras dele parecem amigável, mas ele está usando de engano, de dolo. Pastor, biblicamente, Simeão e Levi, houve um problema com a sua irmã, deitaram com a sua irmã. Siquém, uns consideram estupro, outros não consideram, porque ele quis casar. A lei dizia que ele poderia se casar. Mais tarde, se um homem fizesse mal a uma mulher solteira, se ele pedisse para se casar, ele estava isento. Mas eu não vou entrar nesse problema aqui não. O que eu quero entrar é o seguinte: eles mandaram os cidadãos da cidade circuncidar, porque eles iam dar suas mulheres para eles, e iam pegar as mulheres deles para o povo que eram os filhos de Jacó. Só que isso era algo mentiroso. Eles esperaram quando eles estavam no auge da dor. Se você for estudar o que é circuncisão, você vai saber que realmente estava lá no auge da dor. Eles entram de cidade adentro e matam todo mundo, missionária Andréia. Isso é dolo. Isso é engano. Eles mentiram para poder eles fazerem acreditar que eles estavam ali para uma aliança. Era mentira. Agora você pensa que Deus não vê isso? Quem age com dolo, quem age com engano,
Então a bondade é o inverso disso. Nós estamos longe disso. Justiça é fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E verdade é não ter falsidade, hipocrisia, é ser íntegro. Versículo 10 diz assim: aprovando o que é agradável ao Senhor. Muitos querem medir a vontade de Deus da seguinte forma: deu certo, é da vontade de Deus. Não deu certo, não foi da vontade de Deus. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o centro espírita não é da vontade de Deus e está dando certo, está indo embora. Então você não pode medir vontade de Deus. Os ladrões marcam para assaltar o banco, dá tudo certo. Eles ficam com dinheiro, vão embora e está tudo certo. Não, pastor, mas vai ter um ajuste, um juízo. Tá, mas eu não estou falando do depois, eu estou falando agora. Porque o cristão mede a vontade de Deus quando dá certo. Se dá certo é vontade de Deus. Se não deu certo, não é da vontade de Deus. Quem foi que disse que a vontade de Deus se mede pelo que dá certo ou pelo que não dá certo? Onde que está isso? A vontade de Deus é medida pelo que é bíblico, o que é certo da Bíblia. Você não pode medir a vontade de Deus pelo que dá certo. Você tem que medir a vontade de Deus pelo que é certo. Tem coisas que podem dar certo que não é da vontade de Deus, e tem coisas que podem dar errado que era da vontade de Deus. Mas o problema não está em Deus, o problema está em mim. Você está entendendo isso? Sabe qual é o nosso maior problema? Nós estamos transferindo para Deus culpas e responsabilidades que são nossas. Então a gente começa a viver a vida em cima disso. Deu certo, foi da vontade de Deus. Não deu certo. Tem gente que fala assim: Senhor, se for da tua vontade, amanhã eu ir naquele lugar, não vai chover. Irmão, que tipo de prova é essa? Isso é falta de conhecimento bíblico. Quer dizer que Deus vai impedir de chover só porque tem que provar para você que é da vontade dele? Só tem você na terra? E os outros? E se o outro fizer a prova ao contrário? E agora Deus vai falar: olha, eu tenho que ver quem eu vou atender. Se é a minha missionária Maria Soares, ou se é a minha missionária Cristiane, ou a missionária André. Quem que eu vou atender? Quem que eu vou atender? O pastor Mário Luna ou o pastor Gerson? Que eu vou ter que atender alguém. Irmão, em nome de Jesus, não façam não. Não se mede a vontade de Deus desse jeito não. Por favor, não faça isso não. Que se chover ou se não chover. Então entenda, aprovando o que é agradável ao Senhor. Como você descobre o que é agradável? Através da palavra de Deus. E as pessoas buscando o que é agradável, elas vivem igual zumbis por aí, necessitando que alguém vire para ela e diga assim: olha, Deus está se agradando de você. Só que quem anda na palavra não precisa ficar toda hora, todo dia, todo minuto, todo segundo ouvindo alguém dizer: Deus é contigo. Ele sabe que ele está cumprindo a vontade de Deus porque ele segue a palavra do Senhor. Ele sabe. Versículo 11, caminhando para o final: e não comuniqueis com as obras infrutuosas da treva, antes condenai-a. E o versículo 12 diz: porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. É engraçado, porque Paulo primeiro diz que é para não se comunicar, ou seja, não praticar, mas depois ao mesmo tempo ele diz que não deve falar, porque até o dizer é torpe. Fica meio contraditório isso. Que obras infrutuosas da treva é? Impureza, prostituição, torpeza, já falei. Piadas vulgares, imorais, maldade, tudo isso. Nós somos praticantes da luz. Temos que tomar um lado. Ou bem eu sou da luz, ou bem eu sou das trevas. Se o pastor Luiz Aleixo pedisse para que apagassem todas as lâmpadas dessa igreja, com exceção de uma, nós íamos ficar na penumbra. E alguém diria assim: ah, é meio luz, meio trevas. Para Deus não existe isso não. É trevas. E ponto final. Não existe esse negócio. Não, poxa, eu faço um monte de coisa da treva, mas tem hora que eu estou dentro da luz. Então, poxa, eu também sou luz. Não, para Deus não existe isso não. É trevas. Mas tem como vir para a luz. O versículo da campanha vai provar isso. Tem como vir para a luz. E eu acho que um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje é o seguinte:
nós adoramos falar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É bíblico, é bíblico. Mas o pecador fica com algumas dúvidas. Por exemplo, quando eu viro para o pecador e diz assim, Jesus te ama, ele pode entender o seguinte, ué, se Jesus me ama, eu posso continuar como eu estou. Ele disse que Jesus me ama. Ou então eu dizer para o pecador assim, olha, Jesus te ama, mas se você não aceitar ele, você vai para o inferno. Ele vai perguntar assim, que amor é esse, ou que Deus é esse que ama mandando para o inferno? Sabe o que a gente tem que aprender nesse texto? Que nós somos alvo do amor de Deus. Alvo é uma coisa. Agora, os efeitos desse amor só tem aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. Um homem pode amar uma mulher amar um homem sem ser correspondido. Ele pode amar ela a vida inteira sem nunca ela corresponder. E ela nunca vai ter desfrutado dos efeitos do amor desse homem. Por quê? Porque ela não correspondeu a esse amor. Deus espera que eu e você venhamos corresponder a esse amor. Porque se nós não correspondermos a esse amor, o mesmo João 3,18 agora diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Eu posso dizer para o pecador que Deus o ama, mas eu tenho que mostrar para ele que esse amor só tem efeito na vida dele se ele aceitar Jesus. Porque se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno desse jeito mesmo, não tem jeito. Você precisa falar isso. E aí Paulo diz assim, até falar em oculto é vergonhoso. O que significa? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que eu e você vamos condenar a prática dessas pessoas através, sabe do quê? Do nosso bom testemunho, das nossas boas obras. Porque senão, não adianta você pregar na sua casa, não adianta você falar contra o pecado, porque a sua vida não condiz com aquilo que você está falando. Sabe por que muita gente não quer Cristo hoje em dia? Porque os cristãos parecem que não se parecem com Deus. Porque se nós se parecêssemos um pouquinho mais com Deus, as pessoas acreditariam mais no Jesus que transforma, no Jesus que salva, no Jesus que muda. Mas você vai falar para algumas pessoas de Jesus, sabe o que elas dizem? Jesus? Lá perto de casa tem um crente que compra e não paga, trapo e não cumpre. Veio trabalhar comigo, achando que só porque eu sou um patrão cristão, ele pode fazer o que quiser. Estava fazendo ser aqui para passar tempo. Irmãos, tudo que o cristão faz, ele precisa fazer com excelência. Porque ele não faz para ele e nem para a pessoa primeiro, ele faz para Deus. No versículo 13 diz, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aonde tem luz, as trevas vão embora. Aonde tem luz, as pessoas se incomodam. Sabe por que estão perseguindo você? Porque o seu testemunho, a sua conduta incomoda. Porque quando alguém compara a sua conduta com a conduta dele, ele começa a ser reprovado. Então isso aborrece ele. Então é por isso que começa a perseguição. Mas você vai deixar de ser luz por causa disso? Não, porque você vai ter direito à vida eterna. E o versículo 14 para encerrar, pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Imitarmos a Deus como filhos da luz só é possível porque nós recebemos um novo nascimento e temos o Espírito Santo. Não podíamos de maneira nenhuma imitá-lo, mas depois que aceitamos Jesus, nós não podemos voltar a imitar de novo as práticas das trevas. Porque agora nós não pertencemos mais ao reino das trevas, nós pertencemos ao reino da luz. Esse texto em foco aponta que Cristo liberta das trevas.
A conversão não é nada menos do que despertarmos do sono, ressuscitarmos dos mortos e sermos trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez você diga assim: pastor, então esse texto é exclusivamente para o não cristão. Não. Paulo escreveu isso aqui para crente, mas serve para o não crente também. Paulo estava dizendo o seguinte: tem crente andando meio assim, ó. Ei, volta. Você não é mais trevas, você é luz, você é filho da luz. Você agora precisa andar como luz no Senhor. Aquele que renunciou os caminhos do mundo deve viver uma vida compatível com a vida cristã. Ele não pode mais andar como trevas, ele não pode mais compactuar com as obras infrutíferas das trevas. A decisão é sua nessa noite. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse versículo aponta de cara assim conversão. E a pergunta é: uma pessoa que um dia realmente se converteu a Cristo, ela não pode andar mais nas trevas, ela precisa andar na luz. Pastor, eu conheço pessoas que... Não, você não tem que conhecer pessoas. Você tem que olhar para você. Você tem que analisar a sua própria vida. Porque o que está em jogo é a sua salvação, é a sua vida. É você que pode abrir mão da sua fé por causa de olhar para a vida dos outros e perder a salvação. Deus não toma a salvação de ninguém não, mas se você abre mão da sua fé, você perde a sua salvação. Por quê, pastor? Porque a fé é o instrumento para receber e ao mesmo tempo vai ser o instrumento para abrir mão. Se você abre mão da fé, você abre mão da salvação. Então, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo trará a luz dele na sua vida. Tem alguém aqui que ouviu a palavra do Senhor nessa noite, a pregação do Evangelho, e que entendeu que existem só dois lados: trevas e luz, inferno e céu, trevas e luz, inferno e céu. Tem alguém que entendeu isso e que hoje quer tomar a decisão mais importante da sua vida e dizer: chega, eu não quero passar a eternidade longe de Deus, eu quero passar a eternidade ao lado de Deus. Se tem uma vida para Cristo, levante a tua mão nesse momento. Vem aqui na frente, vem, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Uma vida para Cristo. Se tem uma vida para Cristo, alguém que não aceitou Cristo ainda como Senhor e Salvador da sua vida, ou esteja distanciado do caminho do Senhor, hoje é noite de salvação. Essa igreja prega a palavra, essa igreja prega a salvação, essa igreja prega contra o pecado. Não é uma igreja melhor do que ninguém, mas o nosso pastor permite que pregue. Tem alguém para Cristo? Tem alguém para Jesus? Jesus quer levantar pessoas nessa noite. Jesus quer dar vida espiritual. Talvez você ache que essa vida é o máximo, ou talvez você diga assim: não estou preparado para tomar decisão. Quem vai te preparar é o Senhor. A decisão você não tem que se preparar. Há uma pessoa para Cristo nessa noite? Até o final desse culto você tem oportunidade de mudança, mas eu tenho certeza que Deus não falou só com o não cristão hoje aqui não. Deus falou comigo, cristão, e com você. O que Deus falou comigo e com você é: faça uma avaliação da sua conduta e abandone o caminho de trevas. Imite a Deus como filhos da luz. Deus vos abençoe.